Olá, turma! Vamos então para a segunda aula da disciplina de Gestão da Produção e Operações. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao conteúdo que começamos na semana passada, onde vimos um modelo de transformação, uma introdução à gestão da produção e operações. Na aula de hoje, a gente vai ver três conteúdos ligados a sistemas de produção: as características dos sistemas de produção, a classificação desses sistemas de produção e uma introdução a mapeamento de processos ou um fluxograma. Tá? Todo o material desse vídeo está no capítulo 3 da Fontana, chamado Sistemas de Produção e Operações, tá? Da página 53 a 67. Então, assim, do primeiro tópico, as características dos sistemas, a autora utiliza o modelo do Slack, lá de 2015, e fornece como exemplo de processos de produção que a gente pode classificar de acordo com 4 Vs. Né? O primeiro é o volume, o segundo é a variedade, o segundo é a variação e o quarto é a visibilidade. Eu vou. Aqui a autora, enfim, traz alguns exemplos, mas eu acho que com imagens a gente acaba entendendo um pouco melhor, tá? Então vamos pegar o próximo o exemplo. Então vamos olhar o exemplo das características dos sistemas de produção a partir de um item, um bolo, que pode ser ou produzido em larga escala numa fábrica, aqui a gente está vendo dezenas ou centenas de bolos sendo produzidos, e então alto volume, primeira característica, o volume, e num segundo exemplo um bolo artesanal, ou seja, está sendo produzido uma quantidade muito menor, um baixo volume de produção. Em contrapartida, o custo unitário do bolo produzido numa fábrica, numa indústria, ele é muito menor, assim como daqui a pouco o valor agregado que essa indústria vai cobrar desse bolo. Né? Por outro lado, quando o bolo é artesanal, o valor agregado desse item, que daqui a pouco é para uma ocasião especial, um aniversário, um casamento, enfim, vai ser um valor muito maior. A segunda característica, a variedade, vamos pegar aqui a fábrica. Talvez eu consiga mudar um bolo de baunilha para um bolo de chocolate, mas talvez a forma, o tipo desse bolo não vou conseguir variar tanto em função das máquinas e equipamentos instalados. Por outro lado, quando eu tenho uma produção de bolo artesanal, eu consigo variar as formas, o tamanho, o peso, porque é algo muito mais manual. Eu vou fazer um bolo de acordo com o pedido do cliente e ele vai me passar a quantidade de convidados, o tamanho do bolo, enfim, né? A terceira característica é a variação, e aqui a variação tem a ver com a demanda, se a demanda varia muito ou varia pouco. Vamos pegar aqui esse item aqui do bolo produzido na fábrica. Muito provavelmente não vai ter uma variação assim sazonal, Daqui a pouco em janeiro vai consumir uma quantidade, em abril a metade. Não, talvez a produção desse item ele vai ter uma menor variação. E por isso que foi decidido construir uma fábrica, porque a demanda pode variar, mas vai variar pouco, Por outro lado, quem trabalha, no caso aqui de uma produção em pequena escala, eu vou ter uma maior variação de demanda, eu vou ter uma menor previsibilidade, porque é um outro nicho de mercado. E por último, a questão da visibilidade. A visibilidade tem a ver com o contato com o cliente. Então, numa fábrica de bolo, vocês já compraram bolos industrializados e nunca participaram da fabricação desse bolo. Vocês vão no mercado e pegam, compram e consomem. No caso de um bolo artesanal, o contato com o cliente é fundamental, porque o cliente vai passar o tamanho, o peso, as cores, os sabores, a decoração, enfim, vai passar muitas informações para que esse bolo possa ser produzido. Então, a visibilidade tem a ver com o contato que o cliente tem no processo de fabricação. Depois desse vídeo, vocês vão ter uma tarefa onde vocês vão ter que colocar em prática esses conceitos, identificar nos seus locais de trabalho essas características. Então, comecem a já ir pensando como que são os processos de
de produção, sistemas, né, nos seus locais de trabalho, tá? Depois, a gente tem o segundo tópico da aula de hoje, classificações, né, dos sistemas de produção. Aqui, a gente também pode olhar, assim, sob o ponto de vista do suprimento, ou seja, de quem fornece a matéria-prima, ou sob o ponto de vista de quem está consumindo, né? Eu vou mostrar para vocês também com alguns exemplos quando a gente tem assim um sistema do tipo de projeto, de fabricação, de montagem ou de distribuição. Então, observem aqui, né? O primeiro deles é make to stock ou produção para estoque. Nesse caso, eu vou produzir o item para estocar, né? Então, aqui, exemplo de alimentos, né? Congelados, alimentos in natura, enfim. Aqui, essa imagem é um exemplo. O sistema de produção de todos esses itens é produção para estoque, né? O segundo tipo é montagem sob encomenda. Então, observem aqui que no caso desse computador, eu consigo escolher o processador, eu consigo escolher o sistema operacional, o pacote de idiomas, o tipo da placa de vídeo, a memória, o armazenamento, o tamanho da tela, a cor, se o teclado tem luz, o tipo de bateria, a duração, né? Então, nesse caso, o tipo do sistema de produção é uma montagem sob encomenda. Esse é diferente do que a gente viu agora há pouco. Eu até tenho computadores que são produzidos para serem estocados, mas neste caso aqui que eu mostrei para vocês, é uma montagem sob encomenda. Esse é o segundo tipo. O terceiro tipo é produção sob encomenda. Aqui no caso a gente tem uma cozinha que foi planejada, então há também um maior contato aqui com o cliente, ele vai passar o tamanho. Nesse caso, assim, qual é a diferença dessa produção sob encomenda do anterior, né, do que a gente viu o computador? Nesse caso que a gente está vendo aqui, é muito mais personalizado, é um produto quase que único, né? Na verdade, todo o projeto, né, todo esse projeto aqui foi feito a partir das necessidades de um cliente. Então, também há uma maior participação do cliente no processo produtivo. Se a gente for comparar com o primeiro, aquele produzir para estocar, também não há contato, né, do cliente durante o processo de produção. Aqui nesse caso, sim, né, aumenta. E o último, engenharia sob encomenda, ele difere, né, muito em relação ao anterior, porque aqui a gente está olhando uma planta industrial, né, uma fábrica. Então, é muito diferente, assim, o trabalho é muito mais complexo aqui. Aqui, então, eu vou produzir daqui a pouco uma máquina ou uma indústria inteira, eu preciso planejar durante muito mais tempo do que, por exemplo, uma cozinha planejada, né? Então, essa é a diferença da engenharia sob encomenda e do projeto, né? A autora também apresenta outro modelo de classificação de sistema de produção, onde a gente consegue classificar de acordo com a variedade em relação ao volume, né? Então, processos que eu tenho um baixo volume, mas uma alta variedade, eu vou chamar de projeto, né? Então, vamos pegar aqui como exemplo o projeto de uma plataforma, né? Então, a imagem que eu coloquei aqui é do estaleiro lá de Rio Grande e vocês estão vendo uma parte da plataforma sendo conduzida ao mar, né? Para se produzir essa parte da plataforma, foi elaborado um projeto. Então, vejam, eu tenho um baixo volume, apenas uma plataforma, né? E ela é um item, né, que é muito diferente assim um do outro. Então, são
ela tem uma especificidade muito grande, né? A segunda classificação é o jobbing, né? O jobbing ele vai ser muito parecido com o projeto, mas ele é menos complexo. Então, uma coisa é a gente produzir uma plataforma, que é algo bem específico, né? Outra é eu produzir uma roupa, que no caso tem um alfaiate, né? Que produz roupas personalizadas praticamente, né? Ele tira a medida das pessoas e faz a roupa de acordo com aquela pessoa. Então ele anota as medidas e produz essa roupa. Então, vejam, o alfaiate também não tem um alto volume de produção. É um atendimento muito mais personalizado, assim como no caso do projeto. O projeto, aquela plataforma foi feita para uma empresa, né? Aqui no caso, o alfaiate, o que muda também é que se no projeto todo o sistema de produção é para atender um pedido, o alfaiate consegue atender mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, daqui a pouco ele atende uma pessoa de manhã, outra de tarde, e ele vai organizando o sistema dele de produção para atender um número um pouco maior, mas mesmo assim não chega perto de uma fábrica de roupas, por exemplo, né? Então, esse é o segundo tipo, chamado job, né? Então, vejam que aos poucos esses modelos a gente passou de uma plataforma para daqui a pouco 5 ou 10 roupas feitas pelo alfaiate, e agora no próximo exemplo a gente vai ver o lote ou batelada, né? Então eu trouxe como exemplo aqui um exemplo na área de produção e outro exemplo na área de operações. Então, produção eu escolhi os vários tipos de arroz, né? Então as agroindústrias aqui da região de Tapes, enfim, produzem vários tipos de arroz. Então, quando o arroz branco está sendo produzido, vai sair um lote de arroz branco, né? Então, daqui a pouco eu fico 1 ou 2 dias só produzindo arroz branco. Termino esse lote de produção, uma grande quantidade de produção, faço o setup da máquina, limpo, higienizo e começo a produzir o arroz integral. E aí eu produzo um lote de 2 dias, 3 dias, um dia, 2 horas, enfim, só de arroz integral. Então eu vou indo por etapas, né? E assim eu vou girando o processo de fabricação de arroz. Da mesma forma, então, para não ficar olhando só para a produção de produtos físicos, né, a gente pode olhar para as operações. Então, uma sala de cinema também ela trabalha por lote. Um filme fica em cartaz durante um período, depois ele sai e entra outro filme, né? Ou o próprio espaço da sala de cinema. Daqui a pouco, nas sessões da 1 hora e das 3 da tarde, eu tenho um filme infantil. Depois esse filme sai e entra um outro filme, porque as crianças não vão ir daqui a pouco 10 da noite, 9 da noite, 8 da noite, né? Então eu vou também adequando os horários ao tipo de público, né? Mas também esse sistema de lote ou batelada, né? Bom, o terceiro tipo é o processo em massa. Tá? O exemplo que eu trouxe não é massa, é uma batata, né? Vejam rapidamente aqui como as batatas fritas do McDonald's são produzidas. Então, é uma fábrica que descasca, corta, separa, frita, congela, né? Só não fritam. Mas vejam, é um processo de produção em massa. Então, essa fábrica produz em larga escala, né? Ela não fica 24 horas, e isso que vai diferenciar a produção em massa de uma produção contínua. A produção em massa ela permite então que eu faça um alto volume, porém uma variedade muito menor de itens, né? Então observem o gráfico aqui que a Fontana apresenta, esse quarto tipo, né, de processo de produção em massa. Aqui no gráfico ele apresenta um alto volume, porém uma menor variedade. No caso anterior, que a gente viu ali o tipo de arroz, o tipo de filme, a gente consegue mesclar um considerável volume de produção e um número bem razoável assim de variedade, né? Então,
Por isso que ele fica nessa posição intermediária. E por último, fresca e apetitosa. um processo contínuo. Então, aqui eu separei uma refinaria de petróleo que trabalha 24 horas, se não houverem guerras, né? Se não houverem guerras, essa refinaria pode trabalhar 24 horas. Então, esse sim é um processo contínuo, um altíssimo volume, porém uma menor variedade, porque eu só consigo fazer o refino de petróleo. Tá? Então, esses são os 5 tipos, né? Nessa segunda classificação que a autora Fontana apresenta no seu livro. E o último assunto do capítulo é o mapeamento de processos. Então, vejam que aqui ela traz só um breve exemplo, né? Então, o fornecedor entrega a matéria-prima das entradas, eu preciso disso, é um requisito, né? Porque eu tenho um processo de produção. Dentro do meu processo eu tenho várias tarefas e recursos, então depois a gente vai ver aqui um exemplo. E nas saídas eu tenho meus produtos ou serviços. Tá? Na tarefa que está lá no Moodle, vocês vão ter que identificar nos seus lugares de trabalho, como é que eu vou dizer, operações ou tarefas que estão mapeadas ou não. Né? Então, se vocês estão numa empresa que já tem um fluxograma, já tem um processo que foi mapeado, descreve esse processo, conta lá na tarefa que existe o mapeamento do processo, o processo é tal, e descreva as etapas desse processo. Caso vocês trabalhem em uma empresa que não tem mapeamento de processos, identifiquem um processo que seja relevante dentro da empresa e façam o mapeamento. Tá? No livro da Fontana, ela apresenta os símbolos, né, aqui do fluxograma. Então, dá para olhar esses símbolos e fazer a construção do fluxograma. E aqui eu trouxe um exemplo, né? Vejam como é possível fazer fluxogramas bem complexos, até onde a gente descreve, né, todas as etapas, os setores envolvidos, o que é feito em cada etapa. Tá? Por fim, então, vimos as características dos sistemas de produção, vimos a classificação dos sistemas de produção e essa breve introdução ao mapeamento do processo. Tá? Peço então a todos que acessem o Moodle e façam a tarefa dentro do prazo que está lá, pois é realizando a tarefa que vocês vão ganhar a frequência desta aula número 2, tá bem? Nossa próxima aula, então, vai ser presencial, onde a gente vai estudar planejamento da capacidade de produção e sequenciamento de tarefas. Então, eu peço também que vocês tragam esse material para a aula, né, para a gente poder fazer os cálculos, né, do planejamento da capacidade de produção lá na aula do dia 25 de agosto. Tá bem? Um abraço e bons estudos.